Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Irmãos, irmãos e irmãs, tem um tema. Há um bom tempo já eu trouxe esse tema, nós fizemos até uma série sobre isso. Viver, amar e servir. É uma tríade muito importante. E uma coisa está ligada à outra. Viver, amar e servir. Sabe que quando alguém conhece a Deus, quando alguém passa a servir a Deus, ele passa também a ser um inimigo do diabo. Porque o diabo sabe que ele provou da fonte da vida, ele conheceu a Jesus, e ele passa a ser um testemunho de Jesus vivo, passa a testemunhar Jesus. E aí é alguém que vai saquear o inferno, pela vida, pela palavra, pela condição. E aí o inimigo tem várias formas de tentar nos parar. Uma delas pode ser nos embaraçando. A nossa vida torna um embaraço, torna só um tropeço, e a gente não consegue nem cuidar da nossa vida. Como seremos abençoadores de outros? Uma estratégia do inimigo. Por isso que nós temos que entender que a nossa vida, depois que nós aceitamos Jesus, vivemos diante dele, é uma vida diferente, porque é uma vida que também serve para abençoar a outros. Pensa realmente numa fonte, uma fonte de água inesgotável, uma fonte que não para de jorrar. Tem fontes por vários lugares, né? Minas de águas. Tem até aqui na vila, tem onde eu moro tem também. Inclusive passei ontem por uma, e estava jorrando água lá, forma filas para as pessoas pegarem, encherem aqueles galões. Ontem não tinha ninguém lá, mas a água estava jorrando, não parou. Parou a fila e a água continuou, porque não para. É esse amor que está em nós, é a presença de Jesus em nós, amém? A fonte é inesgotável. E aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Paulo fala assim, ó: quando nós conhecemos a Jesus, a nossa mente vai sendo transformada, vai mudando. Porque a mente é o centro de todas as coisas. A mente ou os pensamentos dominam tudo, tudo. Por isso que hoje nós vivemos esses momentos, né, da doença do século, que são doenças que estão na mente. Depressão, síndrome do pânico, tantas coisas que paralisa todo o corpo. E tem vários sintomas. São milhares de sintomas que repete na pele, né, na parte interna, perde o sono, tantas coisas, porque o pensamento é o centro de tudo, domina tudo. Se não está bem aqui, o restante também não ficará bem. Por isso que Paulo fala, então, quando nós entregamos a vida a Jesus, aqui vai sendo mudado, a mente vai mudando, amém? Sua mente está mudando? Está mudando. Pastor, sou crente há muito tempo. Que bom, que há muito tempo você está mudando e vai continuar mudando. Não para não, viu? Continuamos sendo transformados, porque Ele vai renovar a nossa mente. Você aceita que Jesus renove a sua mente? Fala, todo dia tem que falar isso: Espírito Santo, renova a minha mente. Renova, que eu preciso. Renova a minha mente. E ele fala assim, para que sejam capazes de experimentar. Olha como é interessante isso. Então, se eu não for renovado, eu não vou ser capaz de experimentar. Experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo fala assim, olha, nós vamos rejeitar o mundo e nós vamos ser transformados. E essa transformação é um preparo para que a gente possa comprovar
o amor, a misericórdia, a compaixão, a paz de Deus, amém? Olha o caminho inverso. Se a minha vida está uma tribulação terrível, se a minha vida está de mal a pior, é porque a minha mente não está sendo transformada, eu não estou deixando, não estou permitindo. Mas eu tenho que deixar Deus transformar a minha mente. Aí as coisas vão mudar. Aí começa a refletir na fala, uma fala de alguém que é abençoado, é a fala de alguém que tem paz. Aí começa a refletir nas nossas atitudes. É alguém que quer amar ao próximo, quer ajudar, quer servir, quer contribuir, quer colaborar. Que quando ouve falar que alguém se deu mal, se arrebentou, isso dói, não dá alegria. Por quê? Porque o Espírito Santo está transformando. E nós passamos a entender como Deus age. Por isso que viver, amar e servir, tudo começa com a nossa vida sendo transformada por Deus. E sabe que ter uma vida transformada por Deus, algo que nós temos que fazer, é buscar ter pensamentos saudáveis, pensamentos que levam a Deus, pensamentos de paz e não de guerra. Paulo também falou isso. Pensamento de algo que é possível pela fé. Não fixe o seu pensamento no impossível, no pior. A gente espera o pior, fixa o pensamento nisso, e aí começa a afundar. Não, Paulo fala, olha, tenha pensamentos saudáveis com Deus. Se eu sei que para Deus tudo é possível, meu pensamento está em Deus. Então mesmo a condição que eu estou, se for uma condição trágica, difícil, eu sei que eu posso superar, porque o meu pensamento está em Deus, e Deus pode todas as coisas, não é assim? Cuidado com o seu pensamento, cuidado que tem entrado na sua mente, cuidado que tem dominado a sua vida, cuidado, porque o convite nessa manhã é viver na presença de Deus, viver mesmo com problemas, mas não jamais ter ausência de paz, mas ter paz com Deus, ter fé, satisfação em saber que nós podemos avançar. Para isso, nós podemos livrar os nossos pensamentos do fracasso. Livre o teu pensamento do fracasso. Creia num Deus poderoso. Fixe o seu pensamento em Deus. Tire o seu pensamento da morte, da tristeza, da destruição. Não espere o pior, porque se o seu pensamento está em Deus, aqui no versículo 12, capítulo 2, que diz que Ele está mudando o nosso pensamento para comprovar, para experimentar o que é algo bom, agradável, é algo de Deus. Se é de Deus, ponto final, é algo bom e abençoador. Mas o período da transformação não é fácil, mas é possível. Para facilitar, eu preciso livrar o meu pensamento dessas questões de fracasso, de tristeza, de morte, de tudo isso, em nome de Jesus. Não deixa isso tomar o teu pensamento, mas deixa Deus a cada dia transformar, conduzir, amém? Para isso você precisa, nós precisamos ter uma vida agradável. Sabe o pensamento que muitos dizem aí, hoje todo mundo grava vídeo falando que o ser humano agora, o que a gente faz? O dia é tão maçante que você vive um dia já aguardando o final do dia, né? Você está trabalhando ali, exausto, cansado, você, passa logo esse dia que eu estou cansado, para eu ir para minha casa descansar. Então nós passamos o dia aguardando o final dele. E quando uma semana é pesada, nós vivemos aguardando o final de semana. Tem aquela, o pessoal fala, sextou, né? Sexta-feira, oh, que legal, que alegria na sexta-feira. E aí passa sábado, domingo, né? Volta a segunda, aí fica triste, segunda pesada, segunda difícil.
aí torcemos para o dia passar rápido, torcemos para a semana passar rápido, torcemos para chegar logo o final do mês, que é onde eu tenho o meu pagamento, ou quinto dia útil, que eu tenho que pagar isso, porque não é assim, é assim, e não percebemos que a vida está passando. Mas o convite da palavra nessa manhã, é para nós deixarmos Deus transformar nossa mente, e nós temos uma vida de qualidade, desfrutar dos momentos felizes, dos pequenos momentos, e nos alegrar por estarmos na presença de Deus, é nos abrigar em Deus, e independente da condição, se alegrar, é ter uma vida verdadeiramente abrigada em Deus. Não precisa torcer para passar logo, chegar ao final do ano, passar logo o ano, e a vida passa, e aí quando passa a gente reclama, fala, oh, se eu pudesse ter mais tempo, né? Ou quando eu tinha vigor, quando eu era jovem, quando era isso, quando era aquilo, quando era aquilo, sempre reclamando. Lá em Provérbios no capítulo 3, versículo 7, com tudo isso eu quero falar para você nessa manhã, que Deus se alegra quando você está bem, viu? Sabe quando você está bem, com paz? Não é ausência de problema, porque isso não existe, sempre teremos problemas, mas quando você consegue superar, quando nós filhos conseguimos vencer pela fé, Deus se alegra, amém? Deus se alegra. Provérbios capítulo 3, versículo 7 diz assim, ó: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Eu não sou sábio, eu preciso evitar o mal, eu preciso andar na contramão, eu não posso bater de frente com a minha fraqueza, a minha fragilidade, mas eu preciso entregar a minha vida a Deus. E aí diz aqui no versículo 4, olha lá, diz assim, ó, é 3, o 8 diz assim, ó: isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Quem quer saúde ao corpo e vigor aos ossos aí? Quem escreveu isso foi um homem sábio. Olha o que ele fala assim, olha, se você não for sábio aos seus olhos, sábio aos seus olhos é aquele que fala assim, pode deixar que eu vou resolver, eu vou fazer, eu vou isso, eu vou aquilo, pode deixar que isso eu faço, que isso eu aconteço. Esse é o sábio aos olhos, ele que faz. Salomão está falando, esse aí está perdido. Mas aquele que teme ao Senhor e evita o mal, olha o pensamento da pessoa onde está em Deus, porque em tudo que ela vai fazer, ela analisa, com esse ato eu vou me aproximar ou distanciar de Deus? Se é aproximar, ele executa, se é distanciar, estou fora. Ele fala que essa atitude, essa ação na nossa mente, de selecionar, de temer a Deus, de buscar estar próximo de Deus, de evitar o pecado, de distanciar, de falar não para o diabo todo dia, e falar sim para Deus. Olha, Salomão fala que isso faz bem para o corpo, e dá vigor até aos ossos. E ele é sábio, porque o centro de tudo está na mente, sim. É na mente. Por isso que nessa manhã, em nome de Jesus, começa a orar, peça para Deus, transforma a minha mente. Ah, Senhor, toma controle total do meu pensar, da minha mente. Peça para Ele, fala, eu preciso ter prazer de viver, alegria, satisfação, amém? Olha, eu não estou falando que é ausência de problema, não. Eu não estou falando que é você não ter motivos para chorar. Nós vamos ter sim, mas nós podemos fazer essa oração e pedir a Deus, me ajuda a assimilar tudo isso, dá força para avançar, para vencer, mas não deixe a sua vida cair num total pessimismo, tristeza atrás de tristeza, pensamentos de fracasso atrás de fracasso, que isso apenas vai drenar a tua força, isso apenas servirá para te embaraçar, para tirar o brilho de Cristo que há em ti,
para deixar você um sal que não salga nada, não sai do pacote, para tornar você uma luz que está fraca, apagada. Mas em nome de Jesus, nessa manhã, é clara essa palavra, Deus está falando que vai abençoar as nossas vidas, para que nós tenhamos prazer, alegria, satisfação de viver. Sabe por quê? Porque com isso você poderá amar e servir muitas pessoas, e o nome de Jesus vai sendo glorificado. Ninguém pode ajudar o outro se ele não está bem. Essa palavra é profética. Deixa o Espírito Santo dominar a sua mente. Tenha pensamentos em relação a Deus, porque Ele vai, aleluia, agir na sua vida. Você vai ficar bem, você vai ter prazer, alegria, satisfação, felicidade, porque você é instrumento de Deus, e Deus vai tratar conosco, e com isso, nós vamos amar e servir aqueles que estão aos nossos lados. Pode baixar o seu braço, amém? Em nome de Jesus. Olha como que é isso. Nós estamos tão congregados com o reino de Deus, nós somos tão pertencentes ao reino de Deus, que se a minha vida está bem, não com ausência de problemas, entenda o que eu estou falando, alguém que supera, alguém que é um exemplo vivo, mesmo nas maiores dificuldades superou, porque o que domina a mente é o Espírito Santo, que fortalece, que renova, amém? E alguém olha para você e fala: olha, você passou por tudo isso e supera, que segredo é esse? Aí você vai falar, o segredo está aqui, ó. Ah, você é inteligente? Fala, não, eu estou em transformação pelo Espírito Santo de Deus, o meu pensar está em Deus, a minha mente está abrigada em Deus, em nome de Jesus. Aí nós vamos viver bem. Você precisa viver bem. Cuide da sua vida, cuide do teu bem-estar, em nome de Jesus. Ore para você mesmo, tenha atitude assim. Às vezes a gente ora para um, para outro, para tantas pessoas. Ore por você. Fala: Senhor, eu quero ter prazer, felicidade, satisfação em viver. Eu quero ter isso, eu preciso. E aí o segundo ponto é amar. Esse é muito simples. 1 João, abre lá, 1 João, no capítulo 4. Ninguém dá o que não tem, não é, gente? Não dá. Tem como que eu vou dar algo que eu não tenho? Para eu abençoar alguém, eu tenho que ser abençoado. 1 João, no capítulo 4, no versículo 19, diz assim, ó. Olha lá. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Amém? Você crê que o Espírito Santo vai cuidar de você, você vai ter qualidade de vida? Amém? Vai viver bem, independente da circunstância. Isso não tem a ver com dinheiro, viu, gente? Não tem a ver. Não tem a ver com posses. Não tem a ver com ter. Tem a ver com ser. Ser transformado a cada dia por Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 19, diz assim, ó: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Puxa, eu pensei que eu era tão bonzinho de amar as pessoas, de ajudar. Não cheguei primeiro. Eu só faço isso porque eu estou aprendendo com Jesus, não é? Só porque eu estou aprendendo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você sabe o que é ser amado. Você serve a um Deus fiel, um Deus zeloso. Você sabe. Você sabe que mesmo nas suas maiores mancadas, Ele nunca te abandonou, não é? Você sabe que mesmo nas injustiças, que Deus nos abençoa, tantas vezes a gente se revolta com Ele, mas Ele perdoa e não se afasta de nós. Por isso que quem tem algo para dar para esse mundo é a igreja, porque nós somos amados, um amor sem medida. Olha como pode, alguém se entregou por mim, alguém se entregou por nós,
até as últimas consequências e morte de cruz. Ele nos amou primeiro, por isso que nós podemos amar. E o versículo 20 diz assim, ó: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Jesus, você odeia alguém aí? E aí, hein? Se odeia alguém, nem fala que ama a Deus, hein? Senão é dois pecados, é o ódio e a mentira, né? Ele fala assim, ó: se alguém afirmar, eu amo a Deus, e o crente fala isso todo dia, hein? A gente não pode odiar ninguém, não. Todo dia nós estamos falando, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, está aqui na casa do Senhor adorando, né? Isso é bom falar. Mas ele fala assim, ó: se você odiar o irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este entendimento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Espera aí, não precisa se preocupar. Ah, pastor, tenho raiva disso, ódio daquilo. Você está sendo transformado, nós, né? Nós estamos sendo transformados. Está em construção a mente aqui, ó, nos preparando. Aí sim nós vamos ter condições de provar como Ele é bom, como Ele é maravilhoso, amém? E aí o nosso destino é no céu. A palavra diz que no céu não haverá morte, não haverá ranger de dentes, não tem nada disso. Ódio, vingança, isso não pertence a Deus. Mas no céu é vida eterna. Então nós estamos aprendendo como viver num lugar assim. Aleluia. Por isso que eu quero falar para você nessa manhã: nós precisamos viver bem, para ter condições de amar ao próximo. Se eu não amo a mim mesmo, se eu não estou bem, como que eu posso estar bem com o outro? Por isso que eu preciso viver, e aí eu tenho condições de amar. Amar é atitude, não é apenas com palavras. É o que nós lemos aqui. Eu posso até liberar a minha palavra e falar: olha, eu amo a Deus, mas se eu odeio aqui, se eu brigo ali, se eu tenho revolta aqui, se eu tenho estou arrumando inimigo aqui, inimigo ali, então a Bíblia diz que eu estou mentindo. É lógico, tem pessoas que você não tem tanta afinidade, isso é comum, é normal. Amigos mais próximos são poucos, também é normal. Mas você percebe que quem está sendo moldado e transformado, as coisas vão mudando. O ódio, ele é ocupado pelo espaço do amor, não é? A guerra, a revolta, o ódio, a vingança. Tem gente que coloca a vida toda em função de uma vingança. Pessoas fazem ações, gastam fortunas para se vingar. E se o outro se der mal, ele está praticamente satisfeito. Ele só pensa nisso. Quem serve a Deus, não. Quem serve a Deus sempre vê a possibilidade de perdoar, de deixar isso para lá e seguir. Tem um motoqueiro, daqueles vídeos que eles fazem. Aí ele fez um vídeo para mostrar como que o pessoal está tão explodindo. E o comportamento dele é outro. Aí ele fez o vídeo. Um dia tinha 3 imagens, só foi o dia que eu vi. Uma deles ele foi cortar um carro, e o cara parou, ficou nervoso com ele, xingando ele, falou: senhor, mas não falei nada, não falei nada. Aí o cara: você é uns motoqueiros folgados, não sei o que, não, me desculpa. O homem foi no carro, pegou uma arma, saiu e falou: mas o senhor vai atirar em mim por quê? O que eu fiz para o senhor? Fiz nada, só estou aqui andando, nem falei nada. Aí o homem parou, pensou assim, falou: oh, tudo bem, desculpa, deu a mão para ele e foi embora. Que as pessoas estão perdendo os sentidos. Aí em um outro vídeo ele vem, num outro momento, e aí o carro foi virar à direita, fechou o motoqueiro do lado, e aí os caras: vamos atrás, ele falou: meu, deixa para lá, segue seu caminho, deixa o rapaz seguir o dele lá, tal. Aí os 2 motoqueiros pararam, pensaram e foram, mostrando como tudo está explodindo. A igreja do Senhor é diferente. Por que é diferente? São pessoas melhores, são pessoas escolhidas, são pessoas que estão sendo transformadas a mente, transformadas pelo Espírito Santo de Deus.
Então as suas atitudes, as nossas, refletem a vontade de Deus, refletem alguém que realmente está plantado no lugar para ser bênção. Por isso que nós podemos amar o próximo, sim, porque Ele nos amou primeiro, aleluia. E atitudes são mudanças diárias, dia a dia nós vamos mudando e sendo transformados, obedecendo a Deus, mudando, aleluia, os nossos pensamentos. As nossas decisões já não são mais, aleluia, fundamentadas no ódio, na guerra, em vingança, mas é na arma mais poderosa que essa, que é o perdão, que é o amor. Essa arma é mais poderosa, e essa arma que Ele usou para nos alcançar, o amor, a entrega, negar-se a si mesmo, amém? E aí, irmãos, o esforço é diário, viu? É dia a dia. Olha, naturalmente, a nossa força é tendencial ao mal. Isso é o homem carnal, a mulher carnal, é o que nós somos construídos para isso. Se nós não forçarmos, não nos policiarmos, não orarmos, não pensarmos, não buscarmos a Deus, nós nos envolvemos nisso aí também. E logo estamos querendo sair na porrada também, destruir um, destruir o outro, porque toma a nossa mente. Mas tem que ter esforços diários para obedecer a Deus, para amar o próximo, para perdoar, para abençoar, amém? Para orar por alguém e declarar que haja cura, libertação, transformação. Para olhar o outro caído numa sarjeta e não falar, isso aí é um preguiçoso, ele que escolheu essa vida. Mas entender que para Deus tudo é possível, aleluias. Por isso que nessa manhã, Deus vai nos dar condições de ter qualidade de vida. Deus vai cuidar de nós que somos a igreja dele. E nós como igreja, nós vamos ter condições de amar o próximo com certeza, aleluia. Nós vamos poder olhar para o próximo e ser abençoadores, porque Ele está conosco, amém? Em nome de Jesus. E eu quero ler com você aqui, em João, capítulo 13, versículo 13. A última parte é o servir. Viver, amar e servir, amém? Começa com você. Nessa manhã, essa palavra é uma palavra que eu tenho certeza que vai se cumprir nas nossas vidas, amém? O Espírito Santo de Deus está trabalhando em muitas mentes aqui, na minha, na sua, na nossa, em nome de Jesus. Olha lá, João, capítulo 13. Diz assim, capítulo 13, versículo 13. Diz assim, ó: vocês me chamam mestre e senhor, com razão, pois eu sou. Jesus não é o nosso mestre? O nosso Senhor é. Ele fala, pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns do outro. Eu dei o exemplo para vocês, façam como lhes fiz. Olha o que Jesus fala, não é claro isso? Jesus fala, se eu sou o mestre, se eu sou o Senhor de vocês, é só fazer o que eu faço, amém? É só olhar para Jesus. Isso é muito sério, viu? Muito sério. O que Jesus faria se estivesse aonde nós estamos? O que Jesus faria se estivesse lá na sua família? Será que ele ia virar a cara para um, não ia falar com o outro, ia brigar com o outro? O que Jesus faria se estivesse lá no nosso trabalho? Será que ia entrar nessa onda de rivalidade, de ódio, de fofoca, de tanta coisa? Ou ele seria abençoador, transformador, não é? Que Jesus faria se morasse onde nós moramos?
será que seria a mesma coisa do que nós somos? Porque Jesus, Ele é claro, Ele fala, olha, se eu sou o Senhor, o mestre de vocês, e Ele mesmo fala, eu vim para servir, não para ser servido. E Ele fala, eu lavei os pés de vocês, o que vocês não podem fazer dos outros? Não faça nada o que Ele não fez, faça o que Ele ensinou. Em nome de Jesus, eu vou terminar essa mensagem, mas eu quero falar para você, igreja do Senhor, Jesus está voltando, está findando esse mundo aí, mas nós precisamos agora ter a nossa totalidade para ser abençoador aonde nós estivermos. Nós não podemos cair na estratégia básica, mínima do diabo de nos embaraçar, e nós ficarmos pensando que somos o centro de tudo, porque não somos, porque tudo está e deve ser para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de nós, e nós vamos amar, porque nós fomos amados antes, nós podemos, nós sabemos como que é. E nós vamos servir é aquele abençoador. Em nome de Jesus, nessa manhã, olha, se há uma pessoa ainda que você não fala, que você brigou, que você odeia, olha, pisa em cima do diabo. Olha, quando sair daqui, fala com essa pessoa, pede perdão, vai na casa dela, dá um abraço, e não se importa o que vai acontecer. Se ela falar que você é fraco, você fala, essa fraqueza, não, isso é força, porque Ele está transformando o meu pensamento, aleluia. Se fosse minha força, seria de ódio, de vingança, mas o perdão eu aprendi com Ele, o amor eu aprendi com Ele, aleluia. Por isso que eu estou assim, porque Ele está mudando o meu pensamento. Não se prenda a nada, porque você é instrumento de Deus. O dunamis de Deus é o poder de Deus sobre a igreja, para explodir toda obra do diabo, amém? Esse poder está em você. Olha, não é, aleluia, em nome de Jesus, não é para deixar ninguém de boca aberta, não. É comum, se você orar por alguém, a pessoa for curada, aconteceu um milagre. Não, é algo corriqueiro, porque quem está na tua mente é o Espírito Santo de Deus. Você orar pelo teu amigo, busca a estratégia de Deus. Olha, tem tantas pessoas que estão em depressão, síndrome pânico, destruindo, pensamento suicida. Olha, em nome de Jesus, presta atenção. Deus vai trazer um novo tempo na sua vida, Ele vai renovar as nossas mentes. Sabe por quê, igreja? É os últimos dias, os últimos tempos, e nós que fomos escolhidos por Deus para fazer a obra dele agora, aleluia. Saia do embaraço, cada dia é uma nova oportunidade. Agradeça a Deus pela sua vida, pelo teu trabalho, pela tua casa, pela tua família. Agradeça a Deus, mesmo se for um dia tão difícil, o mais difícil para você, agradeça a Deus que Ele está te ensinando, Ele está transformando a sua vida e te fortalecendo, para que você seja capaz de amar mais, de servir mais, de ser mais bênçãos nas mãos do Senhor, aleluia. Olha para Jesus, aleluias. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Dá para pôr ali, para fechar. Gálatas 5,13. Olha o que diz aqui, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Segura um pouquinho, liberdade. O que é liberdade? Essa liberdade é aqui, viu? Quantas pessoas estão livres? Você pode ir para lá, para cá, mas não consegue sair do quarto. Não consegue, porque está aqui, é na mente. Passo outro.
Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Olha a liberdade. Eu faço o que eu quero, se afundar para o pecado. É porque não é o Espírito Santo que está direcionando a sua vida, é você mesmo. Lembra o que disse lá, que nós lemos lá em Provérbios? Se você deixar Deus conduzir a sua vida, transformar o seu pensamento, isso dá saúde ao corpo e vigor aos ossos, né? Pessoa saudável, uma pessoa que tem um bem-estar, que segue, que vai, em nome de Jesus.